5 estratégias para construir uma boa brand persona. Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa saber, que a gente precisa ter o entendimento aqui para definir as nossas estratégias para construir uma brand persona, é entender o que é uma brand persona, né? Vamos primeiro resolver esse negócio dos termos, acho isso muito importante. Aqui na Salcio a gente não usa esse termo brand persona, mas na internet e algumas outras agências usam esse termo, é bastante comum, e ele diz respeito a como a marca se comunica. Então é basicamente os seus trejeitos, o jeito que ela fala, o tom que ela usa, as palavras que ela evita e que ela define usar com mais frequência. O próprio jeito que eu estou falando aqui com você pode ser considerado essa definição. Muita gente usa isso e traz essa ideia de brand persona, por quê? Porque ao invés de definir muitas diretrizes, ter um material mais técnico, ele define uma persona, literalmente define uma pessoa que vai fazer esse negócio, que vai representar a comunicação da marca. Aqui na Salcio a gente não trabalha dessa forma. Aqui na Salcio a gente entende que para que a comunicação funcione de um jeito certo, não basta a gente ter um avatar da marca, a gente precisa de fato ter um manual técnico com orientações e a gente chama isso aqui de identidade verbal. Então, não quer dizer que eu não vou te ensinar como fazer isso, mas é só para definir isso. No nosso cenário, aqui dentro da Salcio, a gente chama a tal da brand persona de identidade verbal. Não são coisas diferentes, são coisas bem similares. E como é que a gente trabalha essa identidade verbal? Aqui nós temos 5 pilares sobre os quais a gente constrói essa identidade verbal. O primeiro delas, eu vou dar uma coladinha aqui no meu roteiro, o primeiro delas são os atributos da personalidade. Então ali a gente define entre 3 e 5 atributos que essa personalidade vai ter, que essa personalidade deve ter. O que eu estou falando quando eu falo de atributos? Eu estou dizendo de características, eu estou falando sobre características que essa marca deve ter e que ela deve expressar na personalidade. Então ela vai ser mais séria, ela vai ser mais solta, ela vai ser mais descontraída, ela vai ser mais elegante, ela vai ser mais casual, ela vai ser mais formal. Tudo isso a gente define dentro desse processo de atributos. E aí a gente vai definir entre 3 e 5 para alinhar essa comunicação. E toda a comunicação deve ter esses 3 atributos. Ela não deve fugir desses atributos em momento nenhum. Vou dar um exemplo aqui para você. Se eu definir que a minha identidade verbal, que os atributos da minha identidade verbal são acolhedor, amigável e colaborador, por exemplo, eu nunca vou ter um vídeo aqui falando duro, falando firme, usando esse tipo de expressão, fazendo sinais com a mão mais duros. Eu não vou poder fazer esse tipo de coisa porque não casa com esses atributos. Então a primeira coisa que a gente define quando a gente vai montar uma identidade verbal são esses atributos da personalidade. Definidos os atributos da personalidade, a gente vai para o segundo ponto, que são as crenças da marca. Você pode chamar de crenças, você pode chamar de princípios. Aqui na Salcio a gente chama de crenças. Então o que essa marca acredita? O que essa marca entende o que guia ela de fato, né? Quais são as crenças que a guiam? E baseado nessas crenças, isso também define estratégia de conteúdo e como essa marca fala. Então aqui também é uma coisa muito importante. Essas crenças, elas são um fator importante para desenhar essa brand persona ou essa identidade verbal, porque elas dão mais sustentação para isso. Saindo das crenças, a gente vai para os valores. O valor, diferente da crença, a crença é uma coisa, isso é uma discussão que a gente costuma ter com o cliente principalmente, né? O cliente não entende muito bem, talvez você não tenha essa clareza também do que é crença, o que é valor, qual que é a diferença. Aqui dentro da agência a gente trata crença como uma coisa que pode ser que mude, valor não. Valor não é negociável, crença pode mudar, podem acontecer novos fatos, podem surgir novas informações que mudem as nossas crenças, mas os nossos valores são sempre os mesmos. Eles são as coisas que nós não negociamos. E para construir uma identidade verbal, também precisamos definir os nossos valores. E aí esses valores definidos a gente vai para o quarto item, que é o arquétipo base. Aqui uma observação importante. Nem toda identidade visual tem um arquétipo base. Depende muito da necessidade sua, depende muito da necessidade da sua marca. Você precisa de um arquétipo base, essa marca precisa de um arquétipo base. Se precisar, a gente vai trabalhar isso. Se a gente entender que o arquétipo, isso varia de cliente para cliente, de negócio para negócio,
se a gente entender que o arquétipo ele vai ser benéfico para ajudar, ele vai ter essa função e vai ajudar a marca a se comunicar de uma maneira mais eficiente, a gente traz. Caso contrário, não. Mas a escolha de um arquétipo, a definição de um arquétipo que case com aqueles atributos, ela funciona muito como um mapa de referências. Porque a partir do momento que você tem um arquétipo base, que você tem um arquétipo para usar como referência, você pode buscar como outras marcas que usam aquele mesmo arquétipo se comunicam. E você passa a ter uma referência de comunicação mais interessante, mais viável e adaptar ela para o seu universo. O arquétipo ele pode funcionar muito bem nesse sentido, ou inclusive para dizer o que a gente não deve fazer. Então a marca do arquétipo do bobo da corte, por exemplo, ela nunca vai ser uma marca impositiva. Por quê? Porque o bobo da corte não é impositivo, o bobo da corte é um comediante, o bobo da corte é alguém que busca a diversão acima de tudo, em geral. Então, essa é uma coisa muito importante. Partindo disso, a gente vai para o último item, que é a variação de tons. E aqui é uma coisa muito importante. Cada marca tem a sua realidade. Mas quando a gente fala de variação de tons, o que eu quero dizer? Assim como a gente, eu mesmo, vou dar aqui o meu exemplo, né? Eu tenho N atividades dentro do meu dia. Eu jogo meu futebol, eu vou para minha academia, eu tenho o meu momento com a minha família, tenho o meu momento com os meus amigos, tenho as reuniões com o meu sócio, que está aqui do lado, tenho o momento aqui da gravação, tenho reuniões com clientes, e em cada um desses cenários eu tenho uma variação, não de quem eu sou, mas de como eu ajo, de como eu vou moldar as minhas atitudes para me adequar àquele momento. Essa é a variação de tons. Então você não vai se comunicar do mesmo jeito num e-mail marketing, na mídia social, no Instagram, no YouTube, no LinkedIn. Essa variação ela é muito importante e ela pode variar de acordo com o canal onde você está se comunicando, como os exemplos que eu acabei de dar, com a situação pela qual o seu cliente está passando. Então a variação de tom ela pode ser com um cliente que está bravo ou com um cliente que quer fazer um elogio, você pode ter uma variação de tom e essa variação vai variar, ok, termo maravilhoso, essa variação vai depender muito do seu negócio, essa variação vai depender muito da sua empresa e da realidade que ela vive, mas isso também são coisas que a gente traz dentro da identidade verbal ou da brand persona. Então, resumindo, falando aqui dos 5 itens que a gente considera dentro da Salcio importantíssimos, são os pilares da construção de uma identidade verbal: atributos de personalidade, crenças, valores, arquétipo base e variação de tons. Com isso, a gente constrói uma identidade verbal base, a gente constrói a estrutura da identidade verbal para que uma marca comece a se comunicar de uma forma coesa, de uma forma organizada, de uma forma objetiva e comunique sempre aquilo que ela quer. Ela passe sempre a percepção que ela quer construir na mente do seu público. A comunicação dela não fica a esmo. Esse é o grande objetivo de ter uma identidade verbal ou uma brand persona. Finalizamos o nosso vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi interessante para você de alguma forma, dá um like aqui embaixo. Se você gostou do canal, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, tem uma empresa e quer esse tipo de conteúdo para te ajudar, se inscreve aqui no canal também, curte o vídeo, ativa as notificações e aproveita para se inscrever também nas nossas mídias sociais, que vai estar em algum canto aqui do vídeo, né? Então pode seguir a gente lá no Instagram, pode seguir a gente no LinkedIn, que em todos esses canais a gente vai buscar ter conteúdos interessantes para você, beleza? A gente se vê no próximo vídeo, até lá!